I'd like to draw your attention Eu to gostaria de chamar a tua atenção para o livro de Apocalipse 3 e a exortação que encontramos lá, e que muitas vezes não prestamos atenção, mas tocou meu coração enquanto eu estava pensando. Eu tive que fazer ajustes na minha própria vida. Apocalipse 3 e o seguinte, 13 em diante. Deixa eu ver. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreveu: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque é morno e não é nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Essa é uma declaração muito importante. Precisamos nos lembrar que Jesus não está falando para os que não são salvos. Apesar do versículo 20 ser usado muitas vezes, usado dessa forma, mas ele está escrevendo para o seu próprio povo, para a sua igreja, e está se dirigindo ao seu povo, e encorajando o seu povo. Então, é um perigo nessa passagem, porque a sua palavra é muito firme, dura e bem direta, e pode ser até um pouco meio rude. Como ele disse, eu vou te vomitar. A gente nem pensamos em Jesus falando dessa forma, mas ele está. E ele disse no final que ele está batendo a porta da sua igreja, na porta do coração das pessoas. Será que ele está batendo na porta do teu coração, do meu? E se há alguma palavra que nos exorte a estarmos prontos para as lutas à frente, estão agora acontecendo em Gaza. Essa é a passagem. Ele está convocando os povos para se prepararem, como eles devem responder, como o povo deve responder. E o tipo de força que devem ter para que Jesus possa usá-los. E aqueles que estão batendo a porta estão pedindo permissão para entrar e consertar as coisas. Isso é um desafio mesmo para mim, quando eu li novamente. Às vezes a gente ignora, como eu disse, porque achamos que não é para nós, e pode se aplicar esse texto a muito de nós hoje, e sempre a palavra de Deus se aplica a nós. Então, vemos que Jesus fala sobre algumas coisas. Ele disse que eles deviam comprar primeiro ouro refinado, e está falando sobre o desejo de ser totalmente transformado no caráter de Cristo. E eu acho que nós precisamos saber que esse é o verdadeiro propósito da salvação. Esse é o objetivo da nossa salvação. É por isso que ele morreu na cruz, para que nós sejamos transformados da nossa impiedade, e tomamos a forma nesse mundo a seu próprio caráter. E é assim que ele se refere como ouro. Nós precisamos pensar nisso, porque Pedro diz a mesma coisa. A sua fé
Se você quer ser transformado no caráter de Cristo, será um processo que é semelhante ao processo de apuração do ouro. Eu cresci numa mina de ouro. E parte dos mineiros é produzir a produção de ouro. E a produção, eles falam que o ouro está sendo refinado. E o ouro é um tipo de pedra e que deve ser separado da pedra. É uma pedra que deve ser separada do mineral, um mineral que deve ser separado. E nós devemos ser separados desse mundo e tudo que é mal. O ouro está espalhado no sistema e é colocado na produção, no processo de produção. E a primeira coisa é separar da rocha e separar o ouro da rocha. Nós precisamos focar nisso, nas coisas que estão acontecendo no Oriente Médio. É um conflito que está se espalhando em todo o mundo, e não há dúvida que não só os judeus e os cristãos estão no meio disso, como enfrentando essas principalidades e esse espírito que se espalha em todo o mundo. Ele é agressivo, é violento, ele é ímpio, ele é iníquo, e ele busca a destruição do povo judeu. Eles disseram no primeiro dia do conflito que Hamas disse que nós estamos indo contra a igreja, e depois que acabarmos com os judeus, vamos acabar com a igreja. Isso nos fala mais do que isso, que nós devemos, estamos separados. Nós devemos nos separar daquilo que não contribui nada para a nossa vida. Nós precisamos nos separar. E existe um sistema, um esquema em funcionamento. E esse ouro precisa ser separado de impurezas. E esse processo de purificação do ouro, que tira todas as impurezas que tornam o ouro, para que o ouro se torne puro e verdadeiro. É sobre isso que Jesus está falando. Você precisa passar pelo fogo do meu propósito. E esse desejo, o desejo de nos tornarmos puros vai nos colocar nesse esquema, nesse conflito. Quando Deus separa as impurezas que há no ouro, do ouro. E isso é uma figura incrível que Pedro nos apresenta. Em 1 Pedro ele fala: sejam fortalecidos porque a nossa fé está sendo refinada como ouro. E Jesus falou: vocês precisam fazer isso, vocês precisam ter isso. Vocês precisam entender que eu estou trabalhando em suas vidas. Eu vou usar os trabalhos, as tribulações e dificuldades e conflitos como vocês veem agora, mas o ouro vai transformá-los em a minha imagem, para que eu tenha um povo que seja um reflexo de mim. O ouro é puro. E no ouro puro você pode ver a imagem refletida. É assim, é isso que acontece na produção, nas minas de ouro. Quando ele é puro e bonito, você pode ver o seu rosto refletido no ouro, o mineiro ver o seu reflexo. E para o ouro estar bom, ele quer ver o seu reflexo no ouro. E Jesus quer ver o seu reflexo em nós. Isso é um chamado hoje para nós, para uma nova dedicação, porque de tudo que está acontecendo, precisamos ouvir a voz de Jesus batendo a sua porta e na minha porta. Devemos pensar, ter um pensamento novo, porque é um chamado de Jesus para estarmos prontos para Ele. E Ele diz, vocês precisam pegar vestimentas brancas. Ele não está falando de uma roupa de justiça. Ele está falando de algo diferente. Ele está falando viver num relacionamento com Ele.
que é vivo, que é precioso. E ele diz, você precisa ter essas vestes brancas. E está andando, eu quero que você viva num relacionamento comigo, que é vivo e renovado. A Bíblia diz que você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso e precisamos viver assim, por causa de Jesus. Essa é uma vestimenta branca. É para que nós estejamos sempre limpos, puros, para que não haja sujeira em nós, que não haja marcas, que vivamos vidas diariamente puras. Eu sei que Jesus hoje vai tocar na sua porta e tocar em cada um. Você está usando as suas vestes brancas? A Bíblia diz que os cristãos não há nada aqui. Não, desculpa, ele citou um texto de Hebreus que fala: nós não devemos cometer pecados liberadamente, como dizem Hebreus. Nós não devemos estar em pecado, vivendo em pecado. Então, nós não somos perfeitos, mas por isso que devemos confessar os nossos pecados quando fazemos algo errado. E nós ouvimos falar de pessoas que fazem coisas que não devem fazer, mas deve haver arrependimento, porque as suas vestes devem ser brancas. Nós sabemos que nós não podemos ser perfeitos, mas você deve ser perfeito no seu desejo de ser puro. Essa é a vestimenta branca. Você deve ter desejo puro. E é isso que Jesus fala em Mateus 5. Sejam perfeitos como o seu Pai do céu é perfeito. E o contexto é que no desejo do seu coração, você tenha esse desejo de ser uma vida pura, um relacionamento. Lógico que você não pode ser perfeito. Todos nós estamos sendo transformados à imagem dele, mas o nosso desejo deve ser perfeito e deve ser. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. E nós, às vezes, ignoramos essa passagem, mas Jesus está batendo. E a outra coisa que ele diz é: você devia ser retirado da vergonha da sua nudez. Você nem sabe que está nu. E o que isso significa? Que nós não estamos habilitados para servirmos a Jesus. Estamos nus. Não temos a vestimenta necessária para ir para a batalha. E, de alguma forma, você vê isso na vida dos discípulos antes do Pentecoste, quando eles estavam como que nus. Um até saiu correndo nu. E no jardim do Getsemane, eles estavam lá. Você pode vir comigo. Vocês podem vir estar comigo. Venham com as vestimentas brancas, dedicados, comprometidos comigo. Orem comigo por 1 hora. E eles caíram no sono e começaram a roncar. Eles estavam nus. Eles não podiam responder na hora da necessidade. Eu acho que há muitos cristãos hoje foram pegos de surpresa com tudo que está acontecendo e eles não há como responder como Jesus quer que eles respondam. É muito vergonhoso isso. Esse chamado de Deus nessa reunião de oração, e nós ouvimos de diferentes maneiras, mês após mês. Não estejam nus. Estejam prontos para trabalhar como Jesus quer, porque nesse momento ele precisa da sua igreja. Ele precisa de você, ele precisa de mim.
Os cristãos nos mencionados por Paul em 1 Coríntios, eles vão para a igreja, eles fazem tudo o que tem que fazer, eles vivem vidas boas, eles dão dízimos, fazem tudo o que tem que fazer, mas eles roncam no culto de vez em quando, aí depois voltam para casa. Eles têm a forma de cristianismo, mas lhes falta o poder. Deus não pode usá-los em tempos de necessidade. Agora que o povo judeu precisa da nossa ajuda. E Paulo cita os judeus incrédulos, eles precisam, eles estão passando por isso, eles estão enfrentando toda essa iniquidade do mundo. E às vezes, e muitas vezes não vemos a igreja se levantar, reuniões de oração serem convocadas. Em muitas igrejas ignora tudo o que está acontecendo. Então quer dizer que estamos nus? Estamos nus. E nem sabemos que estamos. E eu me pergunto, o que Jesus está falando para nós? Esse texto fala muito comigo. Me desafia. Será que eu estou disponível e pronto para estar do lado de Jesus e lutar essa batalha com Ele, principalmente agora em nome pelos seus filhos, Israel, o povo de Israel? Então, é um chamado que nos foi dado. Eu estou batendo a tua porta, Jesus diz. E podia ser que ele está batendo na minha porta hoje. E também à sua porta. Eu acho que ele está. Ele diz, eu quero que você veja. Eu quero que você veja. Que esteja refinado como ouro, que me deseje e deseje ter o meu caráter. Eu quero que você tenha vestes brancas. Não quero que você ande nu, eu preciso de você para que você possa servir comigo. Eu quero que você veja. Não é interessante? Eu quero que você veja. Isso quer dizer muitas coisas. Nós precisamos ver o que está acontecendo no mundo e precisamos responder. Ouvimos tantas vezes que o povo, nós vimos que quando vem o que eles devem fazer. E esse é o desejo de Jesus, pessoas que vejam e que realmente entendam o coração de Deus e respondam devidamente. Queridos amigos, Jesus está batendo a sua porta. Eu acho que ele está. Porque ele nos ama. Acho que ele está nos desafiando nesse dia. Eu sei que ele me mandou compartilhar isso com você. Agora, agora que estamos finalizando a semana, agora que nós realmente desejemos Jesus e desejemos ser tudo o que Ele quer que sejamos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu e que às vezes nós passamos por cima, achando que nós estamos bem.
na nossa autojustiça, achando que isso se aplica a outros cristãos, mas não a nós. Mas eu entendi, Senhor, o impacto dessa palavra nesses dias de hoje. E é realmente um desafio. E eu oro, Senhor, que nós estejamos um chamado novo e que nos arrependamos, que nós desejemos ser de acordo com a imagem de Cristo e que tenhamos as nossas vestes brancas e tenhamos o coração perfeito, o desejo perfeito de ser tudo que o Senhor quer que sejamos. E que tenhamos, Senhor, essa renovação, esse relacionamento maravilhoso contigo. E que nós não jamais estejamos nus. Nós estamos quase incapazes de trabalhar contigo, Senhor, nesse momento de conflito, de drama, nesse drama de Israel, e no meio desse conflito que acontece em todo o mundo, contra os judeus e contra a igreja. Nós nos arrependemos de que, por tantos de nós, nos domingos de manhã, estão sentando na igreja, achando que não há urgência, e não há sentido de que um conflito está se aproximando. É a mesma coisa. Senhor, dê-nos, Senhor, arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Eu me arrependo. Para que nós sejamos úteis e não estejamos nus, não correndo no escuro, como um dos discípulos correu, incapaz de orar contigo, nem mesmo por uma hora. Senhor Jesus, nós te amamos. Nós dedicamos os nossos corações a ti e pedimos que o Senhor nos ajude a te ajudar, defender a nação de Israel hoje. Em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus. Amém.